que tinha tudo para ser uma festa no Maracanã, uma festa pro Arias, né, que está indo jogar no Wolverhampton para realizar seu sonho da família. Foi uma tragédia no Maracanã. E uma tragédia anunciada 1 hora antes do jogo, quando saiu a escalação do senhor Renato Gaúcho, o senhor Renato Portaluppi, o cara do DVD. Eu queria que ele enfiasse o DVD naquele lugar que vocês estão pensando. Quando o senhor Renato Gaúcho coloca Soteldo em campo, abriu mão da possibilidade de vitória. O Fluminense entrou com 10. Se o Soteldo estivesse jogando alguma coisa, seria com 10,5, né, por conta do tamanho. Mas o Fluminense entrou com 10 em campo. E pior, ele mudou o esquema que funcionou na Copa do Mundo. Por que mudou? Não vamos saber. Ele vai dar desculpa na entrevista coletiva, porque eu não vejo mais entrevista coletiva. Né? Não tem. Acho que o Diniz, o Rogério Ceni, né, trazem alguma coisa, algum conteúdo. O resto é pasmaceira, desculpinha esfarrapada, grosseria com os jornalistas. Né? E eu não vejo mais. Eu estou cagando e andando para a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. O que eu vejo, o que eu vi hoje em campo, foi um Fluminense dominado taticamente pelo Cruzeiro, um Cruzeiro muitíssimo bem treinado e agora líder do Campeonato Brasileiro, que siga assim até o final, porque o Campeonato Brasileiro para o Fluminense acabou, né? Simplesmente acabou. No 12º ou 13º jogo do Fluminense, eu não sei direito, o campeonato acabou. O Fluminense não tem mais nenhuma chance de ser campeão. Matematicamente, óbvio que tem, mas pelo que se vê em campo, por culpa do técnico e por culpa de um presidente que contrata jogador, joga dinheiro fora, né? Joga dinheiro, manda embora, né? Debochadamente o Nenê o chamava de Mário Bitcoin, né? Debochadamente os jogadores ficaram gritando 80, 80, 80 no Mundial para ter 80 milhões em premiação. E eu nem acho que os 70 milhões em premiação são injustos, não. Eu acho ok. Para jogadores, comissão técnica, para o staff, acho ok. Mas gritar 80, 80, 80, é um deboche, né? E ele fica, pavão, arma aquele, né, um rabão lá, fica todo animadinho quando ele é bajulado. E o Renato cagou o jogo na escalação, né? Ao tirar o esquema de 3 zagueiros, que permitiria os laterais, sobretudo com Fuentes, que apoia bem, e que teve medo em certos momentos de apoiar para não tomar a bola nas costas, porque o Cruzeiro tem uma transição muito forte. E se você tem 3 zagueiros, você tem uma cobertura melhor para o Fuentes poder atacar. Ainda assim chegou no fundo 1 ou 2 vezes. E a entrada do Soteldo, que simplesmente acertou um passe. Né? Uma jogada, vamos dizer. Passe ele acertou, né? Passe curto e tal. Mas uma jogada que foi com o próprio Fuentes. E mesmo assim não foi grandes coisas, porque o Fuentes cruzou, prensado, porque o passe não foi tão bom, e o Arias chutou, bateu no zagueiro e saiu pela linha de fundo. E depois ele errou tudo. Errou tudo. Não usou da velocidade, não foi no fundo, ou tentou até, mas toda vez que ia no fundo, o zagueiro conseguia ser mais rápido que ele, botava pela linha de fundo. Os cruzamentos sempre errados. Tentou um chute, jogou a bola por cima, pegou mal. Tinha que chutar mesmo, mas chutou mal. Errou tudo. Ele foi o Soteldo que ele é no normal dele. Foi o normal do Soteldo. O Soteldo é isso. Não é mais que isso. Errado está quem pediu a contratação do Soteldo e mais errado ainda quem contratou. E aí, quando entra o Serna, né? E quando entra o Serna, o Soteldo é na tela, e o Serna vai lá para a esquerda, fica todo torto lá pela esquerda, porque o Serna, eu sempre disse isso e repito, ele joga pela direita. Ele é bom pela direita. Não que a direita seja boa, né, na política, mas enfim, ele é bom pela direita. Mas ele foi lá pela esquerda, porque o peixinho do Renato, o Nemo do Renato, né, o Frodo Bolseiro, tinha que estar em campo. 65 minutos de Soteldo em campo. E eu não tenho nada contra a pessoa Soteldo. Não conheço, não sei se é gente boa, se não é. Eu sei que eu tenho a favor do Fluminense. O Fluminense desperdiçou 30 milhões com o Soteldo. Com o Nemo do Renato Gaúcho. 30 milhões jogados fora. Já tinha uma grana que foi gasta com o Canóbio, que aí, gente, eu vou dizer, é muito mais útil que o Soteldo.
sabe? Luta o tempo inteiro. O Soteldo no primeiro tempo perdeu uma bola na intermediária de defesa do Cruzeiro e parou, deu um contra-ataque perigosíssimo para o Cruzeiro. O Canóbio não pararia. Se o Canóbio perde a bola ali, o Canóbio vai até dentro da área marcando, tentando tomar a bola de novo. O Soteldo parou. Sabe, é um jogador que não tem compromisso nenhum, não tinha com o Grêmio, não teve com o Santos e não vai ter com o Fluminense. Sabe, é um tipo de contratação como Douglas Costa, como Terãs, como Gabriel Pires, que estraga uma temporada. E eu achei que o Mário Bittencourt tinha aprendido com as contratações do ano passado, mas não aprendeu, ele não vai aprender nunca. Porque ele não entende porra nenhuma de futebol. Ainda assim, o Fluminense estava razoavelmente bem, né, até tomar o primeiro gol. Um gol onde há uma confusão entre o Thiago Silva e Martinelli, dois dos 4 melhores jogadores do Fluminense, ao lado do Fábio e do Arias. Eles se confundem, não tiram a bola, e aí chutam e o Fábio faz a defesa, vai para escanteio. O escanteio é cobrado pelo Matheus Pereira e o Samuel Xavier simplesmente não faz nada. Ele vai para um lado, vai para o outro, não vai nem para um lado nem para o outro. Nem Fabrício Bruno sobe sozinho, cabeceia para o chão, como manda o figurino, sem chance para o Fábio. E o Samuel Xavier nem para escorar o Fabrício Bruno. Depois vai dar entrevista dizendo: cometemos muitos erros. Você cometeu erro, Samuel Xavier. Você que se preocupa mais com o seu implante de cabelo do que com o Fluminense, você cometeu erro. Você não marcou o Fabrício Bruno. Você não tem altura para ganhar dele no alto, mas você pode escorar e atrapalhar a cabeçada dele como todo mundo que sabe marcar uma bola aérea e que é treinado para isso também consegue fazer. E aí 1-0 para o Cruzeiro. Depois de um contra-ataque, sobra de novo para o Matheus Pereira, ele chuta cruzado e o Caio Jorge se antecipa, grandíssimo jogador que estava aí no mercado. O Cruzeiro foi lá e pegou, o Fluminense prefere pegar Canóbio e Soteldo e gastar 60 milhões com esses dois jogadores, fora o que já se gastou desde 2019, desde o Ourinho e do Lucão do Break, até o Soteldo. Passando por Caio Paulista, Cris Silva, Marrone, Casares, Egídio, Danilo Barcelos. E quanto dinheiro o Fluminense jogou fora com essas contratações de 2019 para cá. O tanto que o Fluminense poderia estar melhor financeiramente sem essas contratações ridículas, muitas vezes por parcerias com empresários. O Fluminense não é vitrine para jogador ruim. O Fluminense não é vitrine para jogador de empresário ruim. O Fluminense não pode ser vitrine, né, de parcerias com empresários que têm jogadores ruins. O jogador ruim vai jogar, né, em time de Série B, Série C, Série D, Série E, que deve surgir agora, segunda divisão do Campeonato Carioca, não no Fluminense. Para completar, um pênalti no Arias não dado pela arbitragem, como sempre, canalha da CBF. Eu não falo nem só do árbitro que apitou, do árbitro de vídeo, é todo um sistema canalha que hoje prejudicou o Fluminense, amanhã vai prejudicar o Cruzeiro, depois vai prejudicar o Vasco. O Botafogo acho que não, né? Tá parceirinho ali da CBF. E aí repito, né? O azar de 3 bolas na trave, um chute do Thiago Silva, uma cabeçada do Lima, depois um chute do Freitas. E reparem, nada do Everaldo, que entrou como solução para o ataque. Deu um chute a gol, um peteleco pela linha de fundo. Um arranque de balsa. O Cano também não fez muita coisa. Mas o Riquelme Felipe voltou para a base para conquistar a gloriosa e importantíssimo torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 contra o Botafogo nesse fim de semana lá no Newton Santos. O Fluminense está acéfalo, gente. O Fluminense tem um presidente que só pensa em aparecer e só pensa em ser CEO de uma futura SAF que a gente nem sabe se virá. O Fluminense está acéfalo da beira do campo porque tem um técnico medíocre que modifica um esquema que deu certo porque a sua comissão técnica estudou para poder colocar o Nemo, o peixinho dele, o Soteldo, em campo e deixá-lo por 65 minutos errando tudo. O Fluminense é um time acéfalo. O Thiago Silva dentro de campo tenta comandar o time, tenta organizar, tenta orientar, mas ele está em campo, ele tem que correr, ele tem que jogar, ele tem que marcar.
tem que atacar, mandou uma bola no travessão, a bola desviou, talvez se não desviasse, talvez entrasse, talvez o Cássio defendesse, não sei. E o Fluminense perdeu em casa para o Cruzeiro, uma vitória, pelas chances de gol a gente pode dizer que não foi merecida, mas pela competência do Cruzeiro em fazer os gols nas chances que teve, uma vitória merecida. O Cruzeiro teve 2, talvez 3 chances, talvez eu esteja esquecendo de alguma jogada importante. Teve uma falta no meio-campo, né, que o árbitro permitiu que cobrasse rápido, né, o cara bateu no meio-campo e quase fez o gol, então 3 chances. Mas quando o Arias foi bater rápido na lateral do campo, ele mandou voltar. E é isso. E defesa institucional não existe. Com o Mário Bittencourt não existe. Aí ele vai dizer que segunda-feira ele vai numa reunião para falar de erros de arbitragem. Irmão, tem que botar o pau na mesa, sabe? Tem que romper com esses caras. Ah, porque vão prejudicar o Fluminense. Já estão prejudicando há muito tempo. O Fluminense foi seguidamente roubado no ano passado. É só ver o jogo contra o Botafogo. A cotovelada do Matheus Martins no Cano, dentro da área, era pênalti e expulsão. E o árbitro, que foi para a Copa do Mundo, diga-se passagem, né? Não deu nada, o VAR não falou nada. Em 2022, por exemplo, o Iago Felipe é agredido pelo jogador do Curitiba, lá em Curitiba. O Klaus pergunta, porque ele achou, ele não tinha certeza se tinha visto, o VAR cagou e andou e seguiu o jogo. O agressor continuou jogando. E também nada aconteceu. O STJD fez alguma coisa? Claro que não. É tudo um sistema. E como diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda, amigo. E o Mário Bittencourt quer participar. Achar que vai participar da festa do sistema. Achar que ele é amiguinho de todo mundo. E eu vou te dizer uma coisa, Mário Bittencourt. Quem muito abaixa a cabeça, mostra a bunda. Grande beijo e uma sexta-feira seja lá como der para ser depois desse vexame do Renato Gaúcho.